Let them, and let's not just waiting for when you ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, "How do you do?" They really say, I love you, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Começando novamente, que acabei de ver que teve um problema aqui do áudio. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Laboratório de Bioativos. É um laboratório do Programa de Pós-Graduação de Alimentos e Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora da Escola de Nutrição e meu nome é Edna e tenho a honra de receber hoje aqui conosco para um bate-papo a professora doutora Leila Leão, também da Escola de Nutrição, do Departamento de Nutrição e Saúde Pública. Boa tarde, professora Leila, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Boa tarde, Edna, eu que agradeço o convite e estou ansiosa já para a gente começar esse bate-papo. Então, muito bom. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero deixar assim claro que a proposta desse canal é que a gente possa divulgar o conhecimento, e nesse sentido nós temos essa sessão que corresponde a reflexões na quarentena. E nós sabemos, né, que um dos trabalhos que o nutricionista desenvolve, você é responsável por uma atividade dessa diretamente lá no ambulatório do HUGG, até onde eu me recordo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Você tem toda uma atividade de atenção de educação nutricional direta, atendimento ambulatorial, e nós estamos nessa situação da pandemia. E aí eu estou querendo saber de você exatamente o que você, como é que está sendo essa transformação essa forma de atendimento, como é que você está vendo, como é que está sendo como estão sendo as suas atividades nesse momento. Uhum. Então, a gente tem passado, né, por alguns períodos de adaptação, né, e com a entrada da pandemia em 2020, a gente foi forçado a fazer novas adaptações, né, para a gente continuar fazendo contato com os pacientes. Então, assim, até hoje eu estou fazendo contato com os pacientes e estou ganhando novos pacientes também por conta dessas adaptações, né, que foram forçadas pela quarentena, né? Então, tem sido
Acho que assim, uma experiência única. Eu acho que a gente deu uma antecipada aí num crescimento aí da tecnologia em 5 a 10 anos, que a gente não esperava que fosse tão rápido, né? Então, está sendo um aprendizado para todos nós, né? Tanto para mim, né? Nós todos professores que estamos sendo forçados a aprender novas tecnologias, né? Quanto para os alunos, né? Que estão em casa e estão sem aula, mas continuam nessas atividades de grande aprendizado para eles. Eu acho que os alunos que estão comigo nessa atividade estão assim bastante satisfeitos, estão aprendendo bastante. Você fez um comentário que eu acho assim, muito legal, que realmente a gente, com essas ferramentas digitais, a gente tem oportunidade de chegar em locais que talvez a gente não tivesse condição de chegar, né? Então, como você está dizendo, assim, está recebendo mais pacientes, isso é uma coisa muito legal. Mas como é que fica, assim, o trabalho nesse sentido? Porque você acaba precisando, talvez, de uma consciência maior do paciente, que eu estou aqui imaginando, até para as informações que ele passa, porque você não tem como verificar. Ele diz para você que está com 60 quilos, quando ele vai pesar na balança está com 75, então no digital já fica um pouco mais complicado. Como é que fica isso? A gente tem uma seleção prévia dos pacientes que vão poder participar dessa atividade com a gente, né? Então, a gente já diz que só pode participar quem tiver o acesso à internet, né? Quem tiver algum recurso digital para poder fazer essa participação com a gente, né? E, assim, algumas adaptações, a principal adaptação é o exame físico, que geralmente é totalmente presencial, né? E as medidas antropométricas, né? Então, assim, só queria recordar que tem vários inquéritos nutricionais, né? Por exemplo, o Vigitel, que utiliza dados, né, autorreferidos, né, de medidas antropométricas, eles também fazem testes de validação, né, estudos de validação. E realmente, os valores que são informados pelos pacientes são valores que são muito próximos dos reais, dos que são aferidos pelos profissionais, né? Então, considerando isso, né, e também por falta de outra alternativa, a gente tem trabalhado com informação autorreferida, né? E, assim, o que eu tenho visto é um envolvimento muito grande dos pacientes, alguns têm comprado alguns equipamentos, eu ensino a técnica das medidas mínimas que eu preciso para fazer a consulta, que é o peso, a altura, a medida da cintura, que é o mínimo que eu tenho utilizado, né? Não estou trabalhando com dobras, mas eu tenho paciente que compra balança e me passa percentual de gordura, né? Então, eu passo algumas informações sobre qual é o critério que ele tem que ter antes de fazer essa medida. Apesar dele ter o equipamento em casa, não é saudável aferir todos os dias, né? Apesar da ansiedade de alguns, para poder ver logo o resultado, né? Então, enfim, são alguns ajustes que a gente precisa fazer. Eu fiz uma brincadeira aqui, obviamente, mas assim, é muito legal isso, porque você fez um comentário interessante, porque acaba que as pessoas também têm a oportunidade de aprender um outro tipo de cuidado com ela mesma, de conhecer o corpo, que mesmo elas vivenciando isso no ambulatório presencialmente, não ficam com aquela responsabilidade do aprendizado. Então, é uma coisa muito legal isso, né? Eu acho que é interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, no aspecto legal, porque isso está sendo uma grande discussão nesse momento, né? A telesaúde, que eu particularmente também acho, concordo com você, que nós estamos no momento que as emoções são muito, muito misturadas, porque ao mesmo tempo um momento de grande tristeza, mas um momento também de grande aprendizado e oportunidades de utilizar o que nós temos de recursos, né, na vida. Então, eu concordo com você que isso tem sido algo bastante positivo. Mas no aspecto legal, como é que está isso? Porque você mesmo falou que avançamos 5 anos, mas isso vai ser... Será que nós vamos retroceder no momento em que isso conclui? Como é que está sendo essa história? Assim, a ideia é que seja uma coisa realmente temporária, né? Porque não existe não há como você estar fazendo uma substituição de um atendimento presencial. Eu acho que a gente não pode estar nem desvalorizando a nossa atividade enquanto nutricionista de forma presencial. Isso é um ato emergencial. Então, eu entendo também que o nosso Conselho Federal ele fez a autorização, né, com essas adaptações e que são temporárias, mas que quando terminar esse período de quarentena, né, a gente, legalmente, a gente precisa estar retomando, né, a forma presencial. Tá? Agora, o que eu acho que a gente pode estar fazendo pequenos ajustes,
a nível remoto são, por exemplo, consultas subsequentes. Eu já conheço meu paciente, eu já fiz um atendimento presencial, né? Eu posso fazer consultas subsequentes, eu posso fazer pequenos contatos, que é o que a gente tem feito também, além das nossas consultas formais remotas. A gente, dependendo da gravidade do paciente, eu faço contatos semanais e, às vezes, de 3 em 3 dias, por WhatsApp, né? Então, dependendo da situação, a gente faz pequenos ajustes. Mas, de fato, é uma situação em que a gente entende que é temporária. Mas você está fazendo assim, um comentário interessante na minha percepção. Assim, alguns, né? Mas 2 que me chamaram a atenção. Primeiro, essa coisa das consultas mais, assim, um contato mais frequente, então dá uma sensação maior de atenção ao indivíduo que está sendo, né, assistido por vocês, e ao mesmo tempo, lógico que não substitui o presencial, mas ter a oportunidade de, às vezes, reduzir a presença no consultório, adiar, né, aumentar o tempo da presença do indivíduo no ambulatório, no consultório, também é algo que eu acredito que deve ser muito bem pensado, porque, principalmente onde nós vivemos, né, Leila? Rio de Janeiro, às vezes as pessoas desistem de se cuidar pelo tempo que elas vão levar no transporte público e tudo mais. Então, eu acho que no momento em que isso for ser visto, tem que ser visto também com muito cuidado, para não acontecer um retrocesso, efetivamente. Não estou dizendo que a gente tem que modificar tudo, mas aproveitar o aprendizado para algumas coisas. Não sei se você compartilha comigo esse pensamento. Total, não, compartilho total, e eu tenho, assim, a ideia de estabelecer um dia até para atividade presencial e um segundo dia para atividade remota, né, porque a gente hoje faz atendimento 2 vezes na semana, e eu pretendo estar fazendo esse ajuste, né, assim, eu tenho um paciente que eu atendo no carro, o carro dele, né, o paciente vai para o carro e entra na chamada comigo, e é o canto que ele consegue ter tranquilidade, e foi a forma como ele conseguiu, né, ter o acesso. Então, o fato do paciente não precisar ficar esperando, eu tenho paciente que mora longe pra caramba, né, esse trânsito do Rio de Janeiro, então, ele está na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está no seu carro, né, ele está em qualquer lugar que ele queira estar para fazer o contato comigo, né, então isso eu acho uma coisa muito legal, né. Não, e até, assim, a pessoa já tendo, né, assim, ultrapassado aquela barreira do contato e a utilização das ferramentas digitais, até uma oportunidade de se criar uma sala de espera digital para todo o trabalho interessante que é feito, lógico. Talvez você tenha uma adesão maior desses indivíduos nesse processo educacional, que eu, particularmente, acho muito legal, assim, né? Então, eu acho bem interessante. Assim, eu entendo, né, com todo esse aprendizado que nós, professores, estamos tendo, né, de preparo de aulas remotas, né, eu entendo que a gente tem que ser o mais objetivo possível, né, então, uma aula que eu ficava em sala de aula, né, de 3 horas, eu vou conseguir fazer essa mesma aula em 1h30, ou até menos, porque o ensino remoto, ele tem essa coisa de ser mais objetivo. Então, eu entendo que a consulta remota, ela segue um pouco essa linha também. Então, a gente, por exemplo, a gente manda questionário por e-mail antes da consulta, no dia antes da consulta, a gente entra em contato com o paciente, até para confirmar a consulta, mas para pedir um recordatório do que ele consumiu no dia anterior, né? Então, eu já estudo o exame bioquímico do paciente antes da consulta, porque ele já me mandou antes. Então, quando eu começo a consulta, eu já conheço, já sei quem é o paciente, eu já estou pensando o que eu vou prescrever para ele, eu já estou com um monte de coisa na minha cabeça. E a gente faz um contato mais para ele conversar com a gente, aquele contato do olho no olho, né? Porque eu já conheço totalmente ele, antes de começar. Legal. Né? Então, isso ajuda bastante, né? O uso de um aplicativo, né, de um programa, facilita muito a nossa vida. E a gente, a partir desse momento, estabelece um contato pelo celular. Então, ele entra no aplicativo e manda para a gente as fotos do que ele está consumindo, ele manda dúvidas, né, enquanto não chega a próxima consulta dele, né. Desculpe te cortar, você usa um aplicativo específico, é isso? Eu uso específico, eu trouxe na apresentação. Que legal.
Se você quiser, eu já posso começar já. Eu acho legal, porque eu nem sabia que tinha isso. Isso é uma coisa muito legal para quem está na ativa em si, né? É algo bem interessante. E é um aplicativo que você já conhecia ou você buscou para essa situação? Então, não, eu já usava esse aplicativo desde 2019, quando eu transferi o meu atendimento do hospital para a escola de nutrição, né? Eu vou contar até isso aqui na apresentação, se você permitir até. Lógico, eu vou adorar, porque apesar da gente trabalhar no mesmo prédio, não vou dizer no mesmo corredor, mas no mesmo prédio, efetivamente a gente acaba não conhecendo algumas coisas, e é muito legal saber, poder conhecer. Antes de começar a quarentena, eu já usava o aplicativo desde há um ano, mais ou menos. Porque eu já sentia a necessidade de melhorar a minha abordagem de atendimento com o meu paciente. Legal. E aí eu fui estudando, eu fui fazendo alguns cursos e implantei isso. E aí, quando começou a quarentena, isso, como eu já tinha, me facilitou muito, porque a única barreira que eu tinha agora era o contato remoto com esse paciente. Então, a única coisa que eu fiz foi avisar que as consultas eu mantenho o atendimento, contanto que o paciente tenha acesso à internet, né? E aí, se você me permitir eu apresentar, eu falo sobre o meu projeto de extensão, que eu comecei em 2006. Por favor, fique à vontade, mas eu já vou fazer uma pergunta, me lembrando das minhas aulas de educação nutricional, que com certeza nós estamos falando aí só trabalhando como docente na Unirio, já são 32 anos, então nós estamos falando pelo menos uns 33, 34 anos antes passados. E a minha aula de avaliação nutricional, imagina, ninguém nem falava de nada disso. Aí a minha pergunta básica é se você, dentro do programa, da sua disciplina, você apresenta essas ferramentas digitais que existem, que são possíveis, isso já faz parte também, porque é uma coisa muito, assim, eu imagino que sim, e aí a pergunta é, isso é uma coisa comum para todos os cursos de nutrição, já é uma linguagem usual na área de atendimento? Desculpa, gente, que está ouvindo aí, não é minha área, não estou atuando, então não estou acompanhando. Hoje em dia, né, quem trabalha com cálculo de dieta, com análise de dieta, precisa de um programa para poder agilizar tudo isso, né? Então, tem vários programas hoje em dia, eu apresento alguns deles na minha disciplina, quando eu estou falando dos inquéritos alimentares, né, recordatório, questionário e tal, porque ele tem todos eles dentro, né? E, então, assim, para fazer análise de dieta é muito bom, é uma ajuda e tanto, né? Alguns anos atrás, eu estou me lembrando até que eu mesmo fiz também agora estou lembrando disso, uma sessão para a própria escola de nutrição de um software que eu acho que era o Nutri 2000, alguma coisa, que nós ganhamos num projeto. Mas há muitos anos atrás, assim, aí pelo menos 10, Avanutri, 10 anos atrás. E aí, na época, né, assim, era algo revolucionário, mas no meu entendimento ele era limitado em algumas coisas, que obviamente hoje em dia deve ser muito diferente. Eu não sei se ele sofreu alguma adaptação, mas ele basicamente faz análise das dietas, né, e faz análise também de antropometria. Mas o diferencial desse que eu estou utilizando atualmente, ele faz uma ligação com o paciente baixa o aplicativo no celular dele, e com isso eu estabeleço o contato com o meu paciente. Não é uma coisa só de uso do nutricionista, é uma ferramenta de comunicação do nutricionista com o paciente, né? Então, assim, eu não imprimo mais plano alimentar nem dieta, e ver o plano dele no celular, né? Então, isso é uma coisa bem legal. Além de ser prático, sustentável também, né? Por favor, Leila, fique à vontade na sua apresentação. Eu vou contar para vocês a história do meu projeto, né? Deixa eu pegar aqui. Agora eu estou me lembrando, quando você está compartilhando, que eu estava falando do Avanutri, era na parte das tabelas de composição que ele acabava não trazendo completo. Então, como a minha área é toda uma área de alimentos, eu achava limitado nesse sentido, né? Sim, também tem essa questão, né? Bom, eu vou, então, veja se vocês estão conseguindo... Estamos vendo perfeitamente bem, estamos vendo a sua apresentação, e todos no YouTube estão vendo, além da sua apresentação, nós duas. Então, para você não achar que você está longe das câmeras, você continua ao vivo conosco. Por favor, fique à vontade.
Bom, então eu queria falar assim rapidamente por conta do tema dessa live, né, que é a telesaúde. Então, é uma expansão, né, dos serviços de saúde. Então, é uma forma de você aproximar, né, o profissional de saúde com o paciente, né? Para o nutricionista isso é bem interessante, porque a gente vai expandir, né, a nossa capacidade de atendimento, e para o paciente também é muito bom pela comodidade, pelo acesso, né? Então acho que o Ministério da Saúde começou a publicar sobre isso desde o ano passado, então eu acho que isso é uma coisa bem interessante que só vai crescer. Então, eu queria falar que o nome do meu projeto para vocês, né, é um projeto de extensão da Unirio, tá? Chamado Atenção Nutricional à Saúde de Adultos, tá? Que ele foi criado em 2007, né? Quando eu entrei na Unirio em 2006, um ano após eu criei esse projeto. E desde então, né, eu estava fazendo o atendimento, né, desses pacientes adultos até 2018. Assim, eu queria falar para vocês que vocês podem me interromper a hora que você quiser, tá, Edna? Tranquilo, tranquilo. E aí eu queria falar para vocês também que eu sempre tive muitos alunos, porque atendimento ambulatorial é uma coisa que o aluno quer muito saber antes de se formar, né? Em 2015, né, eu chamo a atenção que eu tive uma aluna que era de uma faculdade particular e ela passou 2 semestres, né, da grade dela comigo, e foi uma experiência incrível. Em 2017 também, além dos meus alunos da Unirio, eu recebi também 2 alunos do curso de especialização da UFRJ. Então, assim, era um projeto que estava aberto, né, para a entrada de qualquer outro profissional que quisesse aperfeiçoar esse atendimento ambulatorial. Mas ele não está mais? Oi? Desculpa, é porque você falou era um projeto que estava aberto, ele não está mais para... Ele está aberto, sim, ele está aberto. Eu só fiz algumas modificações, porque eu só fiquei no hospital até 2018, por conta de várias questões, né, que eu entrei também em outros cargos na Unirio, eu queria ficar próximo da escola de nutrição, e eu acabei transferindo, então, em 2019, para o laboratório de avaliação e atenção nutricional. Foi quando eu fiz uma edição desse projeto, tá? E passei a chamar Clínica de Nutrição para Adultos, tá? Então, essa foi a equipe. Eu tinha uma bolsista de extensão e tinha 2 estagiários de nutrição social. E nós passamos o ano de 2019 lá na escola de nutrição, bem próximo de onde eu dava aula, onde eu tinha as reuniões. Então, para mim, foi uma certa comodidade e a gente continuou fazendo os atendimentos, tá? E aí, em 2020, né, que veio a quarentena, eu publiquei no Instagram, então... eu queria só relembrar que já desde esse momento a gente já fazia o uso, né, de recurso digital, que era a marcação das consultas pelo Instagram. Tá? E aí eu aproveitei esse canal do Instagram, que é o meu Instagram pessoal, para fazer a divulgação de que o atendimento nutricional ele estava mantido, gratuito, e à distância para todos que quisessem, adultos. Né? E aí a gente iniciou os atendimentos pelo Zoom inicialmente, né? Então o Zoom é gratuito até 40 minutos, embora ele tenha uma tela maravilhosa, um Zoom muito bom, mas a gente acabou sentindo uma dificuldade por conta do tempo de 40 minutos. E aí depois a gente passou, a partir do momento que eu aprendi, né, a lidar com o Google Meet, então a gente passou a usar então o Google Meet, porque tem tempo limitado, né? Então a gente fez essa pequena modificação. Essa é a minha equipe atual, tá? A Mariene e a Isabela. Gente, só tem mulher bonita aí, pelo amor de Deus, que beleza. Então, essa Mariene, ela é minha bolsista de extensão e a Isabela é minha estagiária de nutrição social. É minha equipe que eu tenho atual. Elas estão comigo toda semana, toda terça e sexta. A gente tem feito os atendimentos e está sendo uma troca assim, muito boa, tá? Então, eu queria falar para vocês como é que é inicialmente, né, o contato pelo Instagram, pelo DM do Instagram, para pessoas mais distantes, pessoas mais próximas. A gente também aceita a marcação pelo WhatsApp, né? E a gente agenda no calendário do Google, tá? Que avisa todo mundo, né, na hora da consulta. Então, também é um recurso. E eu ainda coloco o link do Google Meet também no Google Calendário. Então, isso facilita bastante, tá? Quais as informações que eu coleto, né, antes da consulta, né? O motivo da consulta, que é muito importante, tá? O número do celular, o e-mail, para que eu possa cadastrar o paciente no aplicativo que eu uso para as consultas, que é o Dietbox, tá?
Previamente, eu também sempre peço para enviar exames bioquímicos para que eu possa estudar o paciente. Quando o paciente consegue, eu peço algumas medidas antropométricas e eu envio pelo próprio Dietbox, né, por e-mail, um questionário metabólico para a gente identificar algumas hipersensibilidades que a gente chama, que são sintomas relacionados a alguma alteração com algum consumo alimentar, tá? E o recordatório 24 horas a gente pede no dia, tá? A gente entra no Dietbox para poder, né, lançar o recordatório 24 horas. Então, aqui é um print das minhas alunas inserindo, né, os alimentos do recordatório 24 horas do paciente que a gente vai atender daqui a pouco, no caso, né, dentro do Dietbox, tá? Então, a gente tem dois básicos, né, dois tipos de consulta, né? A primeira consulta, que dura em torno de 1h30 a 2 horas, tá? E a gente tem os retornos também que duram em torno de 40 minutos a 60 minutos, tá? E além dessas duas modalidades, a gente tem os retornos rápidos semanais, tá? Que a gente faz geralmente por videochamada do WhatsApp. Então, por exemplo, esse paciente nosso é um paciente que estava em quimioterapia de câncer. Então, ele estava, em 2 meses, ele estava emagrecendo semanalmente, né? A cada semana ele perdia 2 quilos. E estava ficando cada vez mais anêmico. Então, a gente ficou bastante preocupado com ele e a gente fazia contato, às vezes, de 3 em 3 dias para saber como é que ele estava. E hoje, graças a Deus, depois de 3 meses de acompanhamento, ele já está numa outra fase da quimioterapia e ele já ganhou peso, ele já está saindo da anemia. Então, a gente está bastante feliz e acompanhando agora a melhora dele, né? Então, isso aqui é só para exemplificar, né, quando que a gente faz um contato mais próximo, quando a gente realmente vê que a gente precisa estar vendo, porque é um paciente que enjoava muito, que não estava conseguindo se alimentar, estava só em dieta pastosa, né? Então, hoje, esse paciente ele já está fazendo o consumo de dieta sólida. Isso aí a gente vê como né? E um ganho bem importante. E aí, então, esse aqui é o aplicativo que o paciente baixa no seu celular, tá? Pelo aplicativo, ele vê o plano alimentar, ele tem lista de substituição. Geralmente, a gente faz 1 ou 2 planos alimentares, tá? Porque dá bastante trabalho e, assim, não tem a necessidade de você fazer um plano para cada dia da semana. O aplicativo, ele traz também receitas, mas desde o ano passado eu já tenho o hábito de inserir receitas que eu uso há muito tempo, que são testadas, que eu acho que são importantes, né? Então, o paciente tem acesso a várias receitas também. Ele tem acesso à lista de compras, que está relacionada à quantidade de alimentos que eu coloco no plano alimentar. Legal. Tem acesso às prescrições e várias informações complementares. Por exemplo, eu ativo avisos de hidratação, então eu boto, por exemplo, de 1 em 1 hora, o aplicativo vai avisar o paciente para ele beber água, né? Então, isso é importante. Legal. E ele tem também a comunicação, que é o chat, para ele tirar todas as dúvidas. Quando termina a consulta, em vez de ele ficar me mandando pelo WhatsApp, ele entra no chat e me manda uma mensagem. Que geralmente eu respondo, né? Eu entro no chat por semana quando está fora do dia da consulta. O diário alimentar, ele pode escrever o que ele come ou ele pode fotografar e fazer um upload dos pratos dele, dos pratos. A maioria está fazendo fotos do que escrever o que come, porque dá mais trabalho, né? E o acompanhamento também, né? Quando a gente consegue entrar numa rotina de fazer medidas, né? O paciente ele informa para a gente, né, as medidas dele de cintura. Geralmente eu peço cintura, peso, e só essas 2 medidas que eu fico acompanhando, tá? Como alguns pacientes acabam comprando equipamento, né, eles acham que tem que se pesar todo dia. Então, eu oriento também para só se pesar no dia da consulta, porque ansiedade é um nome que paira, né, entre todos nós. Né? É verdade. Mas a atividade, ela só serve para estar gerando mais ansiedade. Então, esse aqui é o aspecto que fica o aplicativo, né, no celular do paciente, tá? E, assim, fomentar rapidamente sobre a evolução dessa prescrição, né? Desde 2006 que tem esse projeto, muita coisa mudou. Eu lembro que a gente ficava sofrendo para fazer várias cópias do prontuário, para poder entregar a dieta para o paciente, era tudo muito escrito, né? E em 2019 eu consegui reduzir quase ao mínimo, né, essa prescrição de papel com o celular, né, com o plano alimentar no celular. Eu só dava papel para pedir exame de sangue
e para entregar uma declaração de comparecimento do paciente à consulta, quando ele tinha que faltar ao trabalho. Tá? Hoje a gente está num ponto, né, de além de não usar papel, a gente também faz de forma, né, remota, não presencial, então a gente entende que isso também é um grande crescimento e também vejo isso como acessibilidade, né? Só para vocês saberem, né, assim, a quantidade de pacientes que eu já atendi até 2018 vai para mais de 1.000 pacientes, né? Aproximadamente 120 pacientes ao ano. Em 2019, a gente manteve mais ou menos essa média, e agora, de março a julho, a gente está em torno, né, porque essa semana eu não incluí aqui os pacientes de primeira vez que a gente atendeu, mas umas 60 consultas que a gente já teve até o momento. E o que está acontecendo? A gente, como está no processo de adaptação ainda, né, a gente não está conseguindo manter o volume de consultas que a gente tinha quando estava presencial. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo muito mais envolvimento com esses pacientes, né, por conta de todos esses recursos que a gente tem, do que com os outros pacientes que a gente atendeu até ano passado. Né? Então, a gente está tendo uma forma, né, de se relacionar bem diferente, eu acho que até mais próxima, por incrível que pareça, apesar de ser um atendimento remoto, a gente está de uma forma bem mais próxima desses pacientes, pela facilidade de você poder fazer uma videochamada, de você fazer uma mensagem, fazer uma ligação, né? Então eu acho que isso é uma coisa legal. E aqui também os pacientes, né, que a gente conseguiu atingir já, né? A maioria pacientes do Rio de Janeiro. A gente tem um paciente da Bahia, né, um psicólogo, que amigo de amigo de amigo soube que estava atendendo, me mandou uma mensagem no Instagram, e aí eu marquei. Foi na consulta que a gente descobriu que ele era lá de Salvador. E também a gente está com 2 pacientes também lá em Portugal, que uma delas, ela morava aqui no Rio, fazia mestrado lá, e aí mora num lugar que tem outras pessoas, e as outras pessoas viram o atendimento, fizeram também, e a gente ampliou, né, esse atendimento, né, além do Rio de Janeiro, extramuros. Então, a gente ficou bastante feliz também com esse alcance, né, do nosso atendimento. Só para vocês terem uma ideia do nível de alteração que a gente está atendendo, né, que vai desde uma doença inflamatória intestinal, muita gente que faz atividade física querendo hipertrofia, né. E agora eu tenho vários aspectos relacionados à obesidade, né, como dislipidemia, hipertensão, e eu tenho várias situações também de anemia, né, associada à quimioterapia, tá? Tanto quimioterapia de câncer de próstata, como leucemia, tá? Pré-cirúrgico de câncer. Também tenho muitos pacientes veganos e vegetarianos que estão com deficiência de B12, ácido fólico, ferro, tá? E alguns pacientes com alterações autoimunes, né? Alteração articular, né? Como a espondilite anquilosante, né? Que é uma doença autoimune que causa muita dor. Né? E essa paciente é uma paciente especial para a gente, porque é uma paciente que sente, tem muito sintoma, tem muita dor, e a gente acompanha ela toda semana também. Eu estou fazendo agora uma reintrodução de alimentos que eu tive que excluir por conta dessas dores, né? Que ela sentia, tá? Então, basicamente é isso. Eu queria só concluir, né, com essa imagem aqui, dizendo, né, que os momentos difíceis na vida, eles aparecem, né, mas a gente tem que tentar manter o foco, sempre lembrar da profissão que nós escolhemos e lembrar que a gente pode ajudar muitos outros com essa profissão, né, e que a gente vai ter muito retorno. Então, eu acho que a gente pode, sim, se reinventar e fazer diferente, né, a partir de várias dificuldades que a gente possa ter na nossa vida, tá? Então, basicamente, a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito legal, Leila, muito legal. Eu tenho, assim, várias perguntas, eu não quis te interromper. Algumas já foram respondidas, mas eu ainda vou fazer uma perguntar. Assim, você sabe que alguns anos atrás, eu acho que você ainda não era professora da universidade, eu sempre tive um sonho da gente ter, assim, uma salinha ali para fazer um atendimento ambulatorial, pegando ali o pessoal da região, porque eu sempre falava com os alunos, né, porque, na verdade, a gente tendo atividade ali mesmo na URCA, é um local que tem fácil acesso para as pessoas da região e a gente poder fazer um atendimento. Então, assim, estou fazendo esse comentário porque
a gente entendo que a gente precisa aprender um pouco mais dentro da nossa estrutura da Unirio, da nossa escola, eu acho que no conjunto todo, a divulgar um pouco mais o que a gente desenvolve, porque você está falando lá que você tem a clínica de atendimento, a clínica nutricional para adultos, e efetivamente eu ouvi falar uma coisa, mas eu não sabia da estrutura de ter isso, e olha que tem várias pessoas ali que a gente já poderia orientar porque são próximas, então às vezes nem os vizinhos sabem que tem um atendimento desse, gratuito, de qualidade, etc. Então, isso daí é uma coisa que me chamou a atenção. E, ao mesmo tempo, assim, estou eu aqui, se fosse aluna, falar, professora, põe todo mundo lá da sua aula atendendo um dia, e vamos atender 500 mil pessoas ao mesmo tempo. Porque pode-se criar uma estrutura dessa ali também. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, quando você veio, né, do HUGG para cá, obviamente, você deve ter reduzido muito o seu contato direto com os demais profissionais que atendem aqueles indivíduos, né? E aí, a minha pergunta para você é se você acha que até com esse sistema do telesaúde fica mais fácil o contato entre os profissionais, sabendo que a nossa ação, pelo menos na minha visão, ela é uma ação que ela necessita muitíssimo da conversa entre os profissionais que estão atendendo aquele indivíduo, principalmente o médico, que pode ser apenas uma especialidade ou várias. Como é que ficou isso e o que você pensa sobre isso aí? Sim, então, eu realmente, lá no hospital, eu recebi um paciente, às vezes, dependendo da gravidade dele, na hora eu saía da minha sala, eu ia procurar o médico que estava atendendo esse paciente, às vezes eu achava, às vezes não achava, deixava indicado, mas eu fazia contato, eu conseguia realmente fazer, né, um atendimento em conjunto, né? Isso realmente diminuiu bastante, tá? Mas para algumas situações, né, eu tenho entrado em contato com o médico particular, porque mudou também um pouco o público depois que a gente foi lá para a escola. Né? Então, muitos pacientes que eu atendia durante muito tempo, eles continuaram indo, já eram pacientes meus aparentemente estáveis, né? Eu já conhecia. E os novos, muitos eles tinham outros médicos que não eram médicos do HUGG, né? E aí, nesse caso, eu fazia contato, sim, por WhatsApp, por celular, né, por e-mail, né? Então, conseguia estar fazendo, né, mas nunca fiz uma consulta, eu digo assim, nunca fiz um link para poder estar fazendo um debate, isso aí nunca aconteceu, né? Quem sabe um dia a gente possa estar fazendo esse link. Não, até como troca de informações, porque quando você está no hospital, você tem uma base no prontuário do paciente, um histórico que, às vezes, obviamente, é muito mais consistente do que no dia a dia no consultório, né? Aí, Leila, também vou aqui fazer uma provocação, se você também me permitir, e com todo respeito. Assim, acho maravilhoso você ter ido lá para a escola, mas você não acha que a gente também deveria expandir um pouco mais a ação da escola de nutrição dentro da HUGG? Sim, eu... Estou aqui defendendo bandeira, não estamos fazendo briga política, estou aqui conversando num aspecto ideológico, considerando que é um hospital, deixando claro aqui para quem está nos ouvindo, que o Hospital Universitário Gafreguinli é o hospital universitário da nossa instituição. É nesse sentido que eu estou fazendo o questionamento. Uhum. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que... Bom, eu passei, né, de 2006 a 2018, foram muitos anos, e você tem a certeza que eu nunca fiquei no meu casulo, né? Todas essas interações que eu falei para você que eu fiz com os médicos de lá, se não fosse eu saindo da minha sala, eu não tinha retorno. Nenhum médico ia lá me procurar, né? Eu não tinha para procurar, né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante ser falada só para poder mostrar que eu tentei muitas vezes, né? E tentei ampliar espaço, né? Tentei conseguir mais salas, mas, assim, bastante difícil, né? Esse plus, né? Muita gente, né? Muitos projetos, não tem tanto espaço para todo mundo, né? Tem muito professor com muito projeto bom,
Então, eu tentei ficar na minha área, né, tentando dar conta do que me era permitido, né. E aí, nesse ponto, eu vi, com a abertura do nosso laboratório lá na escola, com uma sala maior, com mais estrutura, com computador, com internet, né, eu realmente senti muita necessidade da gente estar fazendo uma atualização do atendimento, né, porque é aquilo, o tempo está chegando e a gente tem que acompanhar, né, é dinâmico, né. Então, eu achei que isso também seria importante para o próprio atendimento, né? E aí, no caso... Desculpa, que a cachorra está lá. Não, tranquilo. E aí, no caso, a gente acaba também não conseguindo atender tudo que é necessário. Sim, sim. Então, nessa sua provocação, eu entendo, mas a minha mente está muito tranquila em relação ao tudo que eu pude fazer e tudo que eu fiz, enquanto eu estive... Não, com certeza. Com certeza, e eu acho que esse tipo de, assim, o meu questionamento... Eu acho que hoje eu ofereço até um serviço melhor para o meu paciente do que quando eu estava lá um pouco limitada, com os papéis, sem computador, sem internet, né? Então, eu acho que esse questionamento que eu fiz aqui é um questionamento que não dá para ser respondido quanto indivíduo, né? Porque levantar uma bandeira dessa individualmente é muito, muito complicado, porque você estava falando aí de uma realidade que você vivenciou até 2018, e eu lembrei da minha pouca experiência na área clínica, que foi basicamente na época da universidade, mais algumas ações que eu fiz posteriormente, e a gente sabe, efetivamente, que é uma batalha diária que nós temos que mostrar o nosso potencial, o nosso conhecimento, e, efetivamente, o que nós podemos contribuir em prol do indivíduo no tratamento, na terapêutica, etc. Então, quando eu faço esse questionamento, é porque realmente eu ainda tenho um sonho de ser uma ideologia da própria instituição, não digo nem da própria escola, a própria instituição querer um pouco mais a estrutura assim, a gente ter um serviço de nutrição na HUGG bem especializado, bem qualificado, como outros hospitais universitários têm, mas com o apoio de toda a estrutura, e não dá para ser só com o quadro de professores que nós temos, é um projeto pensado no futuro, né, assim, que vai aumentando o quadro de funcionários, etc. Que eu acho que é muito legal, porque nós somos uma escola muito ativa, né. O serviço de nutrição existe no hospital, né? Eu era apenas mais um projeto que estava lá, eu não era o único projeto. Sim. Eu fico muito tranquila de estar conseguindo, né, me retirar no momento em que eu acho que eu preciso ter, né, um pouco de crescimento para os meus pacientes, até para mim mesmo, né? E lá tem o serviço do próprio hospital. Nós temos outros professores na nossa escola, né, professor Fabrício, que tem projeto de extensão lá no HUGG, né? Então, não pense que isso também não está sendo fortalecido. Sim, está. A minha retirada foi, assim, uma coisa muito à parte, né, que eu achei que estava no momento de estar... Não, assim, só para as pessoas entenderem também esse contexto da nossa realidade quanto instituição, a gente tem um bandejão muito recente, né, um restaurante escola é muito recente, uma unidade muito recente, então também mais uma atividade para a própria escola de nutrição estar presente, assumir, são coisas de mostrar o papel. Eu acho isso muito importante, estou trazendo no sentido do crescimento, porque a nutrição é linda, e nesse momento, acho que a gente está... as pessoas estão conhecendo um pouco mais o potencial e a importância da nutrição, né, no aspecto da pandemia, dos cuidados preventivos e, entre aspas, curativos dos suplementos nutricionais e as próprias intervenções, etc. Então, tendo um outro olhar, né? Então, eu acho que é importante para o profissional nutricionista, dessa forma que eu estou falando. Você fez um comentário que você conseguiu manter um patamar de atendimento, mesmo tendo saído lá do HUGG, aqui na URCA manteve o mesmo patamar, e você está observando nesse momento de adaptação que essa ferramenta do telesaúde vai permitir eu entendi isso, que você
tem uma expectativa que com essa ferramenta estabelecida você vai conseguir ter um quantitativo de atendimento até maior, mesmo posteriormente com presencial, você ter essa disponibilidade. Isso, você vê isso como uma realidade? Sim, eu vejo isso como uma realidade. Eu acho que a gente pode expandir, sim, né? No início, assim que eu fui lá para a escola, eu tive uma mudança do perfil do meu paciente, né? Por exemplo, quando eu estava no hospital, muitos alunos nossos não sabiam que eu fazia atendimento, né? Quando eu fui para a escola, muitos alunos que precisavam de atendimento, que não tinham assistência médica e tal, eles passaram a solicitar. E nós passamos a atender muitos alunos. Alunos não só da nutrição, alunos de todas as áreas. Então, à medida que os meses foram passando, em 2019, eu comecei a ter contato dos meus pacientes antigos do hospital, que começaram a retornar, né? Então, na verdade, eu estava agregando duas populações de pacientes, né? E, enfim, a gente foi se adaptando, né? E agora, com o atendimento remoto, eu tenho um mix, né, de pacientes do hospital, dos pacientes que estavam na escola e de pacientes que nunca iriam ser atendidos comigo, né, porque moram muito longe, em Bangu, ou porque eles estão doentes, estão passando mal e não conseguem pegar um ônibus de 2, 3 horas, mas conseguem sentar na frente do computador e fazer uma consulta online, né? Então, eu acho que o que falta agora, até que você falou que a gente pode estar estando na escola, né, e o fato de ser remoto está conseguindo botar um monte de aluno aqui, de fato, a gente está fazendo uma previsão de estar colocando até nossos alunos de avaliação nutricional para assistir essas consultas, né, como forma de carga horária de extensão para eles, né? Que legal. A gente precisa estar fazendo essas adaptações e certamente a gente vai ter que pensar qual é a melhor forma da gente estar atendendo essa demanda, porque atendimento gratuito, né? Sempre Sim. é agenda cheia, né? Graças a Deus. E com isso a gente vai ter bastante, né, forma de estar ajudando, né, as pessoas, de estar orientando nossos alunos, né, um aprendizado, né, contínuo e mútuo, né, porque você não tem ideia de como eu aprendo com esses pacientes. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente sempre aprende com o outro. E quando a gente está na área de saúde, independente de onde a gente trabalha, até dentro de um laboratório, a gente tem essa visão que o aprendizado é diário e sempre contínuo. E realmente a experiência de um consultório, a experiência de uma vivência em um hospital é indescritível, e eu particularmente agradeço todos os momentos que eu vivi e o que eu aprendi nesses ambientes que eu tive a oportunidade de atuar. Professora Leila, eu agradeço muito o nosso bate-papo, aprendi aqui algumas coisas novas, estou me situando, não vou fazer atendimento, mas no dia que eu quiser eu tenho, obviamente, o direito quanto profissional, mas uma coisa que você falou aí, isso é muito importante, assim, atendimento gratuito sempre agenda cheia, mas não é só isso, obviamente todo o trabalho sério, atualizado, o carismático, como você é uma pessoa extremamente carismática e muito séria no que você faz, então obviamente as pessoas se sentem seguras, porque às vezes as pessoas associam atendimento gratuito a um atendimento de má qualidade, então é muito bom ver que as pessoas começam a observar que tem profissional extremamente sério, trabalhando e realmente fazendo aquilo ali com o amor da profissão e com todo carinho, se aprimorando, porque a gente só se aprimora porque a gente quer, ninguém cobra isso da gente, né? Nós, dentro do setor público, o aprimoramento, ele é literalmente um querer individual, não existe uma cobrança para isso, então acho muito legal e respeito completamente todos aqueles que têm interesse a cada dia se aprimorar tecnicamente, eu respeito muito, muito mesmo. Então, eu quero que você faça uma propaganda sua aqui, que chame bem a atenção, como é que a gente consegue fazer um contato, eu sei que você já está com a agenda cheia, mas tudo bem, deixa o povo lá esperando, e vai ter mais aluno para você poder atender mais, e acredito também que isso, assim, não sei se eu estou errada, mas isso também pode ser uma perna para
de ação para o próprio programa de pós-graduação de segurança alimentar e nutricional, então acaba que vai dar um suporte maior a essa estrutura, imagino eu, e a tendência é cada vez mais a escola crescer e isso acontecer. Então eu peço, por favor, que você deixe aí o seu... Eu não vi se você deixou isso muito claro, eu li a sua mensagem, como que a gente faz o contato com você, com o seu Instagram, e a palavra é sua, e novamente agradeço aqui toda a sua atenção. E como depois da professora Leila falar, a gente vai acabar concluindo aqui, eu só vou lhe pedir licença um instantinho para fazer uma propaganda aqui, dizer a todos que estão aqui nos ouvindo, ou que vão escutar posteriormente, que nós estamos fazendo um evento na semana que vem, de 17 a 21 de agosto, que é um evento do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição. Nós estamos, entre aspas, na 5ª edição, a 4ª edição foi ano passado, e essa edição está sendo como uma edição especial. Então, é o Simpósio de Alimentos e Nutrição, onde a gente vai conversar com diversos profissionais de renome nacional e internacional sobre o momento e o impacto do momento, as reflexões que nós devemos fazer nesse momento associado a alimentos e nutrição. Então, vai acontecer de 17 a 21 de agosto, de 6h30 às 8h30 da noite, no canal do YouTube do EPGAN/Unirio. Venham participar, que vai ser bem legal. Tá? E quem precisar de certificado, tem lá todo o caminho para fazer inscrição e tudo mais. Então, a professora Leila, a fala é sua, e já agradecendo aqui muitíssimo pela sua presença, sua parceria e sua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse projeto, que realmente é meu xodózinho, né? Antes de eu terminar minha fala, eu só queria dizer que realmente as consultas são feitas pelo Instagram, né? No meu Instagram pessoal mesmo, o DM, da Leila SCS Leão, tá? Você me acha fácil lá no Instagram. E queria dizer assim que eu estou nesse projeto há muito tempo, né? São 14 anos que eu estou nesse projeto, não é pouco tempo. E se eu estou nele há muito tempo é porque realmente eu acredito muito que a gente pode fazer um diferencial na vida das pessoas com a nutrição. Nutrição, eu sempre fui apaixonada pela ciência da nutrição, né? E eu acho que a gente, assim, eu me sinto muito bem. É um prazer mesmo que eu sinto. Quando eu consigo ver que aquele meu paciente, ele está me ligando, ele está me mandando mensagem, dizendo que ele está me sentindo melhor, que ele não tem mais distensão abdominal, que seja um sintoma mínimo, né? Aí quando eu vejo o exame bioquímico novamente, o retorno está tudo normalizando, eu consigo ver aquele paciente conseguindo dormir melhor, né? Não vou nem falar de redução de peso, que eu acho que é uma coisa que eu nem falo para a gente ter como objetivo principal. A gente tem que ter qualidade de vida. Eu acho que nutrição é qualidade de vida, e é isso que eu tento levar para os meus pacientes, ao invés de estar buscando peso tal para emagrecer ou para engordar, né? E eu acredito e sei, e cada vez mais os meus pacientes me confirmam, com a confiança que eles têm em mim, ao aplicar as minhas orientações, né, que a nutrição faz muito diferencial, muito, né? E que é a forma mais saudável, porque não tem efeito colateral, né? Um remédio salva a vida, mas um remédio pode ter efeito colateral e nutrição não tem efeito colateral, né? É só coisa boa, né? Então, eu queria realmente agradecer essa oportunidade que eu estou tendo de estar falando, trazendo boas novas, né? Que eu acho que isso é uma coisa legal. Falar sobre coisas boas, coisas positivas, né? Eu sou muito positiva na minha vida, né? Então, eu sempre penso que tem uma saída melhor para quando a gente tem algum problema, né? Até em tempos de guerra, né? A gente sabe que a ciência cresceu, inclusive a nossa ciência de nutrição cresceu muito em tempos de guerra. Então, eu acho que a gente pode estar sempre se reinventando. E aí eu queria agradecer muito esse canal aqui, tentando controlar a minha fala, para não falar muito, sabe que o professor fala demais. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar divulgando, que eu acho que realmente está fazendo diferença na vida de muita gente. Muito bom. Muito bom, e com certeza, tenho certeza absoluta que sim, até pelo quantitativo de alunos que buscam por você, e um monte de alunos que fala para mim, bom, agora eu não quero mais nada com alimentos, que eu quero ir lá fazer ambulatório, então tudo bem, tchau, até a próxima. O
estou com você, né, lá no ambulatório. Mas é muito importante conhecer ambas as coisas para se complementar como profissional. Então, Leila, te agradeço muito novamente e a todos que estiveram aqui conosco. E nós temos aí toda uma programação de lives que vão acontecer durante esse mês de agosto e já algumas programadas para setembro, que já já vocês vão conhecer. Espero que vocês participem e gostem também. Então, tudo de bom para vocês. Tchau e até a próxima. Obrigada. Tchau, Ana.